Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai fazer um resumo muito importante sobre o nazismo. E é muito importante esse tema para a gente entender o que foi, como que ele conseguiu chegar na Alemanha e qual que era a influência que ele tinha na população. Então, resumo rápido, breve, para você ver antes da prova, para você conseguir fazer. Então, vem comigo. Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que período que estava acontecendo antes da Alemanha entrar com o Partido Nazista. Então, o que estava acontecendo? Estava acontecendo a República de Weimar. Eu vou tentar deixar o nome porque eu não sei pronunciar direito, tá, gente? Desculpa. Mas, enfim, a República, ela foi imposta, mas ela não estava conseguindo estabilizar, porque estava tendo muita manifestação cultural, muita manifestação das pessoas, porque tá todo mundo querendo dar golpe, a economia também não estava nada bem nessa época, então tá dando muita gente satisfeita e a República ela não estava conseguindo estabilizar. E ainda principalmente por causa da crise econômica, gente, porque a gente já sabe que por conta do Tratado de Versalhes, a Alemanha ela tá passando por uma instabilidade financeira, assim, econômica, né, horrível, e tá péssimo mesmo, gente. A economia da Alemanha está horrível e a República, ela não tá conseguindo ajeitar e arrumar. Então, muita gente está querendo dar golpe, o socialismo está crescendo, está muito crescente nessa época, e também tem monarquistas querendo que a monarquia voltasse, conservadores de direita, então tava uma bagunça e não estavam conseguindo estabilizar, gente. Então, basicamente isso. Bom, gente, então, nesse contexto de instabilidade econômica, os Estados Unidos ele vai entrar em cena ali nos meados de 1920 e vai começar a enviar capitais para ajudar a Alemanha. Isso vai ajudar muito mesmo, porque a Alemanha ela vai começar a voltar com o passar do tempo a conseguir se estabilizar e vai ajudar muito. E também, gente, vai esse avanço, né, socialista que estava acontecendo na Alemanha, ele vai começar a ser bem reprimido, então muito severamente vai começar a ser reprimido para que não houvesse um golpe socialista, né? Porque eles não queriam se tornar socialistas. Então, com o passar do tempo foi isso. Os Estados Unidos mandando capitais para ajudar a Alemanha, o socialismo não estava conseguindo avançar porque estava sendo reprimido, e foi basicamente isso nesse período. Então eles estavam começando a ganhar essa estabilidade. Mas enfim, gente, é o seguinte, como nada é bom para sempre, houve a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, e os Estados Unidos teve que retirar os capitais que eles estavam ajudando a Alemanha. Então a Alemanha ela vai começar a cair de novo, uma instabilidade muito grande mesmo, gente, vai começar a ficar muito instável, e novamente, o que aconteceu é o seguinte, caiu de novo, tá com uma crise. Mas os grupos de direita, eles vão começar a se fortalecer nesse período. Então eles vão começar a ganhar apoio dos industriais, eles vão começar a ganhar força, né? E eles também tinham muitas soluções, né? Que eles falavam para conter, né? Para controlar o Estado e tudo mais. Então vai ser esse período de crescimento. E bom, gente, o que vai estar acontecendo? Nesse período, né, de confusão e tudo mais, as forças conservadoras e nacionalistas, elas vão se unir em um partido que vai ser o Partido Nacional Socialista, também conhecido como Partido Nazista. E como que esse partido ele vai surgir? Ele vai surgir a partir de outro partido, que eu vou ter que ler aqui para falar o nome, tá? Porque é um nome muito grande. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que vai surgir depois da Primeira Guerra Mundial, e eles vão criar e tudo mais, por duas pessoas que vão criar, mas com o passar do tempo, em 1921, o comando desse partido vai para o Adolf Hitler. E aí ele vai começar a organizar esse partido, vai começar uma organização e tudo mais, o partido vai começar a crescer. E aí ele e o partido, eles vão começar a querer tomar o poder. E então eles vão querer tomar o poder, né, num golpe de Estado, e vai ficar conhecido essa tentativa deles como Putsch de Munique, também conhecido como golpe da cervejaria, porque eles saíram a partir de uma cervejaria em Munique para ir lá dar um golpe. Só que esse golpe vai ser
super falho, eles não vão conseguir dar o golpe. O Hitler ele vai ser preso, ele vai ser condenado a 5 anos de prisão, mas, enfim, ele vai ficar 9 meses, mas tem uma coisa muito importante. Nesse período que ele ficou preso na prisão, né, ele vai escrever um livro que vai ser o Mein Kampf, que provavelmente você já ouviu. Gente, desculpa, meu alemão é péssimo, não sei falar o nome, mas a tradução é Minha Luta. E nesse livro ele vai começar, a gente já vai ter uma noção do que ele estava querendo fazer na Alemanha. Ele já dava para perceber que ele queria se expandir, expandir os limites das fronteiras da Alemanha, que ele tinha um ódio pelos judeus muito grande, que a gente consegue observar. Então, vai ser basicamente isso. Vai começar com essas pretensões e tudo mais, vai começar com a tentativa, vai começar a escrever sobre o expansionismo, e o Mein Kampf é muito importante para a gente entender já quais que eram essas ideias do Hitler, galera. Bom, gente, Hitler saiu da prisão, agora tudo bem, agora vai começar as eleições do parlamento alemão. Gente, eu vou deixar o nome do parlamento alemão, eu não sei falar, é um negócio de hashtag, mas eu não sei falar. E vai começar em 1930 essas eleições para o parlamento, e aí vai ser o seguinte, os nazistas, eles vão eleger 107 parlamentares, e os comunistas vão eleger 77, deixando os liberais de lado. E, gente, uma coisa, o nazismo, ele é um regime totalitário, tá? Um regime totalitário, e ele é um regime não liberal. Por quê? Porque eles estavam perdendo a fé no liberalismo. Porque deu errado nos Estados Unidos, né? Como a gente viu em 1929. Então, eles não tinham eles não confiavam no liberalismo e tudo mais. Então, por isso que os liberais eles ficaram tanto para trás e por isso que o nazismo, o comunismo estava crescendo tanto. E bom, galera, então vai começar essas eleições parlamentares e o Hitler ele vai se candidatar para ser presidente. Ele não vai ganhar, quem vai ganhar vai ser este cara aqui, que eu vou mostrar aqui do lado. E aí, mas assim, isso não atrapalhou em muita coisa, porque o Partido Nazista tinha um poder absurdo já naquela época. Ele já era uma força política muito importante. E o Adolf, acabou que o Hitler foi chamado para ser o primeiro-ministro, pelo presidente mesmo, ele foi chamado para ocupar o cargo de chanceler. E isso, gente, foi assim muito importante para eles, para começar a encaminhar para eles conseguirem o poder. Então, vai ser muito importante. Mas, beleza, como que eles vão ganhar de fato o poder total? Como que eles vão deixar o Partido Comunista de lado e só eles, o Partido Nazista, que vai começar a ganhar poder? Vai ser o seguinte, eles vão incendiar o hashtag, né, que é o parlamento lá, e vai pôr a culpa no Partido Comunista, vai falar que eles que fizeram, que eles colocaram fogo lá, e aí vai ser basicamente isso. O Partido Comunista vai acabar sendo considerado ilegal, e aí eles vão começar a ter um único partido, que vai ser o partido deles, que eles vão começar a avançar muito nisso, e assim, gente, é isso, entendeu? Eles vão conseguir chegar no poder, e agora eles, entendeu? Então, cada momento que passa, eles estavam conseguindo mais e mais poder para chegar. Então, gente, a gente já chega em 24 de março de 1933, que já não tinha mais outros partidos, só tinha um partido nazista. O poder do Hitler estava cada vez maior e aumentou muito quando o parlamento estabeleceu plenos poderes para Hitler por 4 anos. O que é isso? O Hitler podia criar leis sem precisar da aprovação dos deputados. E, gente, isso é muito poder, porque ele podia basicamente criar qualquer lei que ele quisesse. E, assim, isso vai ser muito importante mesmo. E esse vai ser considerado o momento em que a ditadura vai começar e, consequentemente, o fim da República do Weimar. Bom, gente, o presidente depois, ele vai falecer em 1934, ele vai falecer. Então, o parlamento, ele vai decidir fazer Hitler ser, assim, o chefe de Estado e o chanceler. Então, ele vai ser considerado o Führer, que é conhecido como líder, o líder supremo, o líder total, né?
que vai ser o novo título de líder. E, bom, gente, o Hitler, ele vai conseguir, né, o seu absolutismo vitalício, e com mais de 90 aprovações no plebiscito. E, enfim, gente, é basicamente isso. O partido nazista, ele vai conseguir poder, agora o regime nazista, ele vai começar, e é dessa forma que eles chegaram ao poder. Então, agora eles estão muito poderosos, cada vez mais ganhando poder. Beleza, galera. Agora a gente precisa entender um pouquinho um pouquinho da ideologia nazista alemã. A gente precisa entender. Então, primeira coisa é o antissemitismo. O que é o antissemitismo? Eu vou falar bem breve, gente, bem rápido mesmo, porque é muito complexo, tem muita coisa envolvida. Mas, assim, de uma forma bem breve, é um preconceito muito grande com os judeus. É um preconceito com os judeus por eles serem quem eles são. E o Hitler, ele obtinha muito desse preconceito, eles tinham muita raiva, muito ódio dos judeus, ele considerava que toda a destruição que estava acontecendo na Alemanha, toda a crise econômica, tudo que estava acontecendo era culpa dos judeus, e tinha esse preconceito muito grande com eles. Então, essa é a primeira parte, né, da ideologia nazista, que é o que a gente mais lembra, né, foi o antissemitismo, que levou ao Holocausto, que levou à morte de muitos e muitos judeus, como a gente conhece e tudo mais, né, que eu não vou ficar falando tanto agora, por falar no vídeo sobre a Segunda Guerra, mas, enfim, foi horrível, e ele não tinha só esse preconceito com os judeus, ele também tinha preconceito com as pessoas negras, ele tinha preconceito com os homossexuais, ciganos, e assim, ele tinha esse preconceito muito grande, e ele acreditava que os alemães eram superiores, que os alemães, eles eram, assim, melhores, que existia superioridade racial, principalmente por muitas teorias científicas que existiam na época, principalmente no século XIX, né, tinha um racismo científico muito grande, que as pessoas, elas tentavam achar um meio científico para provar o racismo que existia nelas. E, assim, é absurdo, gente, é triste, muito triste mesmo, mas existia esse preconceito. A ideologia nazista, ela tinha muito isso, esse preconceito muito forte, e também tinha a questão do expansionismo deles, que eles acreditavam que eles tinham que alcançar o seu espaço vital, que era direito dos alemães conquistar os lugares e tudo mais. Então, existia esse preconceito enorme, muito grande mesmo, e, enfim, gente, a ideologia nazista é basicamente isso. Eles tinham esse problema e tudo mais, essa questão de raça pura que eles acreditavam, eles eram os arianos e tudo mais, então eles eram superiores. Então, a ideologia nazista, ela foi basicamente isso, era um preconceito enorme, eles tinham essa questão de se acreditar sempre superiores, e essa vai ser basicamente a origem do preconceito, né, deles e tudo mais. Bom, gente, para a gente finalizar essa parte, eu sinto a necessidade muito grande da gente falar como que as pessoas, elas aceitavam de uma forma, assim, muito tranquila, como que Hitler conseguiu convencer tantas pessoas. E, bom, ele vai conseguir convencer basicamente por meio da propaganda. O Hitler, ele era uma pessoa, assim, gente, muito inteligente, e ele sabia usar muito bem da propaganda, então ele tinha ali o seu companheiro, ali o Joseph Goebbels, é assim que fala? Não sei, gente, que ele era participante ali do Ministério da Propaganda e tudo mais. E assim, ele sabia utilizar muito bem, ele conseguia difundir muito bem por meio da propaganda. Então, eles utilizavam a propaganda para isso, para difundir o regime nazista, para mostrar né, que eles estavam fazendo o certo, e eles utilizavam da propaganda para ridicularizar os judeus, para difundir os seus ideais. Eles usavam isso, gente, principalmente nos livros didáticos, né? Se vocês já assistiram o Menino do Pijama Listrado, a gente vê no filme a irmã do menino, assim, sendo totalmente influenciada, porque era basicamente isso que eles faziam mesmo. Eles pegavam os livros didáticos e eles colocavam seus ideais nesses livros, ele ridicularizava dos judeus,
assim, era absurdo, e ele sabia usar muito bem dessa propaganda. Ele tinha símbolos, né, que a gente já olhava e que as pessoas olhavam e já sabiam identificar que era sobre o nazismo e tudo mais, além de grandes paradas, né, militares, festivais, comemorações, né, para mostrar, né, a imagem do regime, para mostrar. Então, era basicamente desse jeito que eles difundiam o regime, gente. Era basicamente por isso que eles conseguiam, além de que existia, assim, um culto à personalidade de Hitler muito grande, né, porque ele sabia falar muito bem com as pessoas, ele falava, né, para as pessoas, para convencer as pessoas. E, gente, a gente tem que entender o seguinte também: o povo, ele estava desesperado, porque a crise econômica estava grande, e querendo ou não, o Hitler conseguiu manter uma estabilidade econômica ali que não havia muito tempo, mesmo com todo o preconceito e tudo mais, né, com todas as questões, né, da ideologia e tudo mais, o Hitler conseguiu manter uma economia muito grande na Alemanha. Então, as pessoas, elas aceitavam isso, tanto porque elas também detinham dos preconceitos, e também porque o Hitler estava conseguindo fazer o que muita gente não está conseguindo, que era manter uma estabilidade econômica e fazer com que a Alemanha novamente conseguisse crescer, conseguisse aumentar ali o seu poder. E é isso, gente. Esse foi um resumo sobre o que foi o nazismo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, inscreva no canal. Se ficou alguma coisa ruim, escreva aqui nos comentários, digite, gente. Mas foi basicamente isso, um resumo bem rápido aqui para vocês, bem curto mesmo, gente, para vocês entenderem o que foi o nazismo. E, assim, gente, é triste, mas é preciso ser falado, porque as pessoas não podem esquecer, para que esses erros não se cometam novamente, para que não haja tantas mortes só porque a pessoa é o que é. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Beijo, gente!